Meus queridos, bom, estou aqui hoje para dar continuidade à leitura deste livro maravilhoso que é Prosperidade, 12 Passos para Alcançar o Sucesso, de Charles Fillmore. Eu já fiz a leitura de duas partes, duas lições deste livro e está aí no canal. Eu vou colocar aqui o card para vocês da playlist, ok? E aí vocês podem acompanhar a leitura deste livro fantástico e maravilhoso, o qual eu coloco em prática, está dentro dos nossos conhecimentos, né, aqui do canal, e para que possamos estar sempre nessa vibração da prosperidade, né, meus amados? Então, vamos dar continuidade aqui. Estamos na lição 3 e eu vou ler uma parte do livro aqui para vocês. Vou estar usando meu óculos. Aqui, a lição 3 está escrito: fé na substância invisível, a chave para a demonstração. Nessa lição, vamos considerar o assunto da fé, especialmente no que se refere à demonstração de prosperidade. Nesse estudo, como em todos os outros, devemos começar a partir da mente única. Deus teve fé quando imaginou o homem e o universo, e através de sua fé deu existência a todas as coisas. O homem, sendo como Deus, também deve basear suas criações na fé como único fundamento. Aqui está nosso ponto de partida para construir uma consciência de prosperidade e fazer nosso mundo como desejamos. Todos temos fé, pois ela é inata em cada homem. Nossa questão é entender como podemos colocá-la para funcionar em nossos negócios. Jesus Cristo nos deu nosso melhor entendimento da fé quando descreveu Pedro como uma rocha e afirmou que sua igreja, a eclesia ou os chamados, deveria ser construída tendo essa rocha ou fé como seu alicerce seguro. Nesse sentido, a fé representa a substância, o princípio básico e subjacente de toda manifestação. Assim, Paulo entendeu quando deu sua definição frequentemente citada. Entre aspas, ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Hebreus 11, versículo 1. É bastante possível possuir uma realidade que não pode ser vista, tocada ou compreendida pelos sentidos externos. A fé é quando estamos plenamente conscientes das coisas que não podemos ver e temos a certeza das coisas ainda não manifestas. Em outras palavras, a fé é a nossa consciência da realidade da substância invisível, dos atributos da mente pelos quais nós a apreendemos. Devemos perceber que a mente torna as coisas reais. Apenas um pensamento ou apenas uma simples ideia. Às vezes, quando dizemos levianamente, sem pensar, que esses pensamentos e ideias são as realidades eternas a partir das quais construímos nossa vida e nosso mundo. A fé é o poder de percepção da mente ligado ao poder de moldar a substância. Você ouve falar de uma determinada proposta que o atrai e diz: tenho fé nessa proposta. Um homem cujo caráter parece correto é descrito a você e você diz: eu tenho fé nesse homem. O que você quer dizer com ter fé? Você quer dizer que certas características dos homens ou das coisas o atraem, e estas imediatamente começam um trabalho construtivo em sua mente. Que trabalho é esse? É o trabalho de tornar a proposta ou o homem real para a sua consciência. O caráter e os atributos das coisas em sua mente
tornam-se substanciais para você por causa de sua fé. O ofício da fé é pegar ideias abstratas e dar-lhes forma definitiva em substância. As ideias são abstratas e amorfas para nós até que se tornem substância, a substância da fé, sobre a qual Paulo nos fala. O trabalho muito importante na cultura da alma é o estabelecimento de uma substância de fé. Quando discernimos essa lei da edificação da alma pela fé, encontramos as escrituras hebraicas repletas de ilustrações dela. O primeiro capítulo do Evangelho de Lucas nos conta como Isabel e Zacarias foram informados por um anjo de que eles teriam um filho, e o nome dele seria João. Zacarias queimava incenso no altar no exercício de suas funções de sacerdote. Isso significa que quando a mente está olhando para o espírito, mesmo que seja de forma cega e está buscando coisas espirituais, ela se tornará espiritualizada. A queima de incenso tipifica a espiritualização. Zacarias representa as qualidades perceptivas e Isabel as qualidades receptivas da alma. Quando esses dois trabalham em conjunto em oração, meditação e aspiração, a alma se abre aos pensamentos superiores ou anjos, que trazem a promessa de um novo e definido estado de consciência. Zacarias duvidou da promessa de um filho, porque sua esposa já havia passado da idade de gerar filhos, e por causa de suas dúvidas, ele ficou mudo. Isso significa que, quando percebemos a verdade espiritual e duvidamos dela, retardamos sua expressão externa, e ela não pode se manifestar através de nós por causa de nossa dúvida. Eu sempre digo isso para vocês, meus amados, que a dúvida, como Neville diz, é o próprio Satanás. É bem isso, meus amados. Devemos eliminar a dúvida de nossas vidas, porque ela atrasa o processo de manifestação no nosso mundo externo, certo? Então não devemos ter dúvidas. Devemos ser sábios, né? Somos chamados a acreditar nada mais do que isso. Então vamos continuar a leitura. Isso significa que, quando percebemos a verdade espiritual e duvidamos dela, retardamos sua expressão externa, e ela não pode se manifestar através de nós por causa de nossa dúvida. Então, todo o crescimento é relegado à alma. Isabel escondeu-se durante 5 meses, mas quando a alma começa a sentir a presença do novo ego ou novo estado de consciência, voltamos à expressão da fé e a fala de Zacarias é restaurada. Foi da mesma forma na gestação de Jesus. Uma promessa foi feita primeiro a Maria, e José teve certeza de que a criança era descendente do Espírito Santo. Isso representa um passo ainda mais alto na obra de fé. A geração de João Batista é a percepção intelectual da verdade. O intelecto apreende a verdade primeiro. O próximo passo é produzir substância e vida no subconsciente. Quando nos entregamos inteiramente ao Espírito, podemos fazer coisas sem saber exatamente o porquê. Isso porque a fé está operando em nós, e mesmo que não conheçamos a lei e não possamos explicar a fé à consciência externa, ela continua a fazer seu trabalho perfeito e, por fim, traz a demonstração. Não tema o poder que opera as coisas no invisível. Quando você tiver uma forte percepção de algo que sua mente interior lhe diz ser verdadeiro e bom, haja de acordo com isso, e sua demonstração virá. É assim que funciona uma fé viva, e é a lei de sua palavra criativa. A fé também pode ser acrescida de compreensão. Chamamos nossas faculdades espirituais para fora de nosso subconsciente. Quando Jesus fez algumas de suas obras mais notáveis, estava com Pedro, Tiago e João.
Pedro representa a fé, Tiago a sabedoria ou julgamento e João o amor. Essas três faculdades, quando se expressam juntas na mente, realizam milagres aparentes. Você invocou a fé nas coisas espirituais, tem fé em Deus e cultivou sua unidade com a mente única. Sendo assim, se você usa o julgamento espiritual e faz seu trabalho com amor, você se tornou um mestre em Israel. Para ter entendimento da lei, por meio da qual ganhamos ou perdemos no uso da substância invisível, devemos usar a discriminação ou julgamento. Há uma inteligência condutora sempre presente que podemos utilizar e fazer a nossa. É nossa. Pertence a nós e é nosso direito inato conhecê-la e usá-la. Alguns metafísicos pensam erroneamente que devem passar por experiências difíceis para apreciar as melhores coisas da vida. Eles acham que a pobreza é uma bênção, porque ela educa as pessoas para a apreciação da abundância quando a obtêm. Eles dizem que é a vontade de Deus que passemos por alguns momentos difíceis e alguns bons, banquetes e penúria. Isso não é logicamente verdadeiro quando você considera Deus como princípio. Se você pensar em Deus como um homem que arbitrariamente dá ou retém pelo exercício de sua vontade pessoal, poderá chegar a essa conclusão. Mas Deus é imutável, e se Ele der em um momento, continuará a dar eternamente. É sua natureza dar e sua natureza é eternamente a mesma. Quando você fala de tempos difíceis, fome e escassez, está falando de algo que não tem lugar na mente de Deus. Você não está reconhecendo Deus em todos os seus caminhos, mas está reconhecendo o erro e afirmando que o mundo tem origem nas coisas externas. Você deve dar a volta e entrar nessa consciência de que, na mente, no espírito, há abundância. Muitas vezes nos perguntamos como Jesus pôde multiplicar 5 pães e 2 peixes para satisfazer a fome de 5.000 pessoas. Isso foi feito por meio de um entendimento completo dessa lei. Os 5 pães representam a aplicação dos 5 sentidos da substância divina. Os 2 peixes representam o fermento ou poder multiplicador colocado na substância, a fonte do aumento. Dizem que, se o fermento de uma única porção de pão pudesse aumentar, preencheria um espaço maior que este planeta. Isso mostra que não há limite para o poder crescente da substância elementar. Assim como Jesus, nós devemos usar esse poder. Não foi um milagre, mas algo que todos nós temos dentro de nós como uma habilidade latente e que podemos aprender e desenvolver e usar como fez Jesus. Jesus entrou em silêncio, orou e abençoou a substância em questão. Se quisermos multiplicar e aumentar o poder, a substância e a vida em nós e sob nosso comando, devemos ficar muito quietos e perceber que nosso recurso é o Espírito, que é Deus e que está em toda a sua plenitude. Devemos fazer contato com isso na fé. Então, nós o descobriremos brotando dentro de nós. Alguns de vocês, sem dúvida, tiveram essa experiência. Mas, se você simplesmente deixar que ela se perca sem entendê-la, não terá nenhum benefício. Esta é a chave para essa vida e a substância que você sente quando fica em silêncio. Você deve começar a falar essas palavras com poder e autoridade. Quando existe uma crença mundial na depressão financeira, falta de circulação e estagnação, as coisas correm como esperamos e desenvolvemos o medo e a crença na falta de circulação do dinheiro. Mas se conhecemos a lei, não somos dominados por essa ideia de medo. Muitas pessoas estão ganhando dinheiro agora. Elas estão usando essa lei e aproveitando a oportunidade.
Devemos abençoar tudo o que temos, pois podemos aumentar e multiplicar o que temos proferindo palavras. Jesus disse que as suas palavras eram espírito e vida. Você já pensou que sua palavra é carregada de grande força de vida espiritual? Ela é. Tenha cuidado com as suas palavras. O homem deve ser responsabilizado por sua palavra mais leve. Se você falar sobre a substância de forma negativa, suas finanças diminuirão. Ele disse que todo poder nos é dado no céu e na terra, como Jesus disse. Ele disse a seus discípulos que eles deveriam receber poder quando o Espírito Santo pairasse sobre eles. Foi-lhes dito que subisse ao cenáculo, no alto da cabeça, onde as forças espirituais começam a formar novas ideias. Depois de entrar na consciência espiritual e receber a aceleração, fale a palavra com autoridade e poder, concentrando a atenção no centro de energia na garganta. Achamos eficaz falar as palavras em voz alta e depois voltar para o outro lado, Galileia, como Jesus costumava fazer, para descansar e pronunciá-las novamente em silêncio. Você pode enviar essa energia vibratória do Espírito e romper a inércia causada por pensamentos de medo e escassez, escavar caminhos, abrir novas vias para a demonstração do seu bem. Para trazer à tona essas qualidades espirituais não desenvolvidas, devemos primeiro acreditar nelas. Qualquer pessoa que delas se aproxima deve crer que ela é real. Senhor, protege-nos da incredulidade, impede-nos de nos basear nas coisas que vemos, impede-nos de julgar de acordo com as aparências. Você pode evocar em sua mente 1000 coisas imaginárias que parecerão reais para você. Isso mostra que a mente cria formando coisas de acordo com as suas ideias. O mundo está despertando de uma maneira maravilhosa para a verdade sobre o poder criativo da mente. Em toda parte, as pessoas estão estudando psicologia ou a cultura da alma. A imaginação constrói coisas a partir de uma substância. Se você associar a fé a ela em seu trabalho criativo, as coisas que você faz serão tão reais quanto as feitas por Deus. Qualquer coisa que você fizer mentalmente nela aplicar a fé se tornará algo substancial. Então, você deve estar constantemente atento sobre o que você acredita, a fim de que possa trazer à manifestação o que é para o seu bem-estar pessoal. Em que você tem fé? Nas coisas externas? Nesse caso, você está construindo sombras sem substância. Sombras que cessam assim que seu pensamento de apoio é retirado delas. Formas que passarão e não deixarão nada para você. Se você desejar demonstrar verdadeira prosperidade, deve abandonar as coisas e, como disse Jesus a seus discípulos, ter fé em Deus. Não tenha fé em nada menos do que Deus, em nada além da mente única, pois quando a sua fé está concentrada ali, você está construindo algo para a eternidade. A mente e as ideias da mente nunca passarão. Nunca haverá um fim para Deus. Nunca haverá um fim para a verdade que Deus é. Nunca haverá um fim para a substância que Deus é. Construa com a substância divina, cultive a fé nas realidades e acumule para si tesouros no céu. O alicerce de todo o trabalho é uma ideia. A fé é aquela qualidade da mente que faz com que a ideia pareça real, não apenas para nós mesmos, mas para os outros. Quando as outras pessoas têm fé no que você está fazendo, fabricando ou vendendo, eles veem como algo real e válido. Então, o seu sucesso e a sua prosperidade estão garantidos. Só existe aquilo em que, ao se tornar realmente visível ou valioso, você tem grande fé. Se você disser e acreditar, tenho fé na substância de Deus operando e através de mim,
para aumentar e trazer abundância ao meu mundo, sua fé começará a operar poderosamente na substância da mente e o tornará próspero. Tudo o que você colocar em substância junto com a fé resultará em manifestação em seu mundo. Já vimos isso acontecer e provamos a lei muitas vezes, por isso não temos qualquer dúvida. As Escrituras estão cheias de ilustrações dessa atividade de fazer coisas acontecerem por meio da fé na substância. Os personagens sobre os quais lemos nas Escrituras representam ideias que realizam sua obra nas almas humanas. Se pensarmos que eles existiam apenas como pessoas de milhares de anos atrás, colocamos nossa fé há milhares de anos, em vez de deixá-la trabalhar para nós neste minuto em nossos afazeres diários. Para demonstrar o que Jesus fez, devemos colocar nossa fé na substância única e dizer: tenho fé em Deus. Demonstramos a prosperidade pela compreensão da lei da prosperidade e por ter fé nela, não ao apelar para a simpatia dos outros, tentando levá-los a fazer algo por você ou lhe dar alguma coisa. A fidelidade e o zelo na aplicação da lei da prosperidade lhe garantirão um sucesso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação como se vê nas nuvens inconstantes. Tiago 1, versículo 17. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, versículo 6. Que todos saibamos que agora estamos na presença da mente criativa, a mente que criou o universo e tudo o que há nele. Essa mente está aqui e trabalhando agora, tanto quanto sempre esteve ou estará. Quando percebemos isso plenamente, aumentamos a atividade dessa mente em nós incomensuravelmente. Você deve entender que Deus é Espírito e que o Espírito é muito real e poderoso, e de longe a coisa mais substancial em todo o mundo. Pode ser difícil para aqueles que se apegaram às coisas materiais perceberem que existe uma vida real e uma substância, ambas invisíveis, e que são muito mais substanciais e reais do que o material. Os homens da ciência nos dizem que as forças invisíveis têm um poder milhões de vezes mais real e substancial do que todo o mundo material. Quando lemos declarações sobre algumas das recentes descobertas da ciência, que todos aceitam e comentam sobre, ficamos realmente maravilhados. Essas declarações feitas por religiosos seriam chamadas de absurdas e inacreditáveis. Ainda assim, a religião tem feito as mesmas declarações de diferentes maneiras há milhares de anos. Agora, a ciência está ajudando a religião, provando-as. Ao comparar substância e matéria, no que concerne à sua realidade relativa, um autor científico diz que a matéria é apenas uma fenda na substância universal. É uma substância universal que o homem manuseia o tempo todo com a sua mente espiritual. Por meio de seus pensamentos, você lida com a maravilhosa substância espiritual, e ela toma forma em sua consciência de acordo com o que você pensa a respeito. É por isso que devemos manter o pensamento da sabedoria e da compreensão divinas, para que possamos usar esses poderes da mente criativa com retidão. Nós os usamos o tempo todo, consciente ou inconscientemente, e devemos usá-los para nossa vantagem e bênção. Cada vez que você diz, estou com pouco dinheiro, ou não tenho o dinheiro de que preciso, você está colocando um limite na substância em sua própria consciência. Isso é sabedoria? Você deseja uma provisão maior, não uma provisão limitada de substância. Portanto, é importante observar seus pensamentos para que a provisão maior
possa vir através de sua mente para os seus negócios. Diga a si mesmo: sou descendente de Deus e devo pensar como Deus pensa. Portanto, não posso pensar em nenhuma falta ou limitação. É impossível que nesta mente universal, que preenche tudo, possa haver algo como ausência. Não falta nada em lugar nenhum na realidade. A única falta é o medo da falta na mente do homem. Não precisamos superar nenhuma falta, mas devemos superar o medo da falta. Esse medo da falta levou os homens a especularem para acumular substância e ter uma grande quantidade dela armazenada. Isso causou um medo ainda maior da escassez em outros homens, e a situação foi piorando cada vez mais, até que se tornou generalizada a crença de que devemos acumular os símbolos materiais da substância para uma possível escassez no futuro. Experimentamos esse sistema e descobrimos que ele falha todas as vezes. Precisamos aprender a entender a lei divina da provisão e o plano original, que é ter diariamente nosso pão de cada dia. Isso é tudo o que realmente queremos. Apenas a quantidade de coisas de que precisamos para usar hoje, mas a garantia absoluta de que a provisão para as necessidades de amanhã estará lá quando o amanhã chegar. Essa garantia não pode ser encontrada acumulando ou estocando, como aprendemos com a experiência. Pode ser obtida se tivermos fé e compreendermos a verdade sobre a substância onipresente, que sempre está disponível. Qualquer coisa abaixo das necessidades atuais não é suficiente. Qualquer coisa a mais do que precisamos hoje é um fardo. Comecemos com a proposição fundamental de que há bastante para você e para mim, e que a substância está aqui o tempo todo, nos fornecendo o que é muito necessário de acordo com nosso pensamento e palavra. De manhã, imediatamente ao acordar, tenha um pensamento tranquilo e meditativo. Um bom pensamento básico para ter em silêncio é: que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Salmos 19, versículo 14. Pense no significado dessas palavras enquanto você medita sobre elas. As palavras de sua boca e os pensamentos em seu coração estão, agora e sempre, moldando a substância espiritual e trazendo-a à manifestação. Eles não serão aceitáveis ao Senhor a menos que tragam à manifestação coisas que são verdadeiras, amáveis e totalmente boas. Jesus Cristo o chamou de Reino dos Céus. Moisés, no Gênesis, o chamou de Jardim do Éden. A ciência diz é o éter. Nós vivemos nele como peixes no mar. E ele vive em nós e nos supre com todas as coisas de acordo com nossos pensamentos. Quando você começar seu trabalho, pare um momento e declare, entre aspas, eu coloco Deus à minha frente hoje, para me guiar e guardar, para me proteger e prosperar. Ou, o Espírito do Senhor segue à minha frente hoje e torna meu caminho bem-sucedido e próspero. Faça desta a sua proclamação para o dia. Declare que assim seja e o Senhor fará com que aconteça. Durante o dia, se um pensamento de escassez ou limitação perturbá-lo por um momento, afaste-o imediatamente com a declaração: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. Quando sua mente voltar ao assunto da prosperidade, perceba fortemente que sua prosperidade vem de Deus. Ela veio a você por meio de Deus, de seu contato com Deus mente em silêncio. E sua prosperidade está junto de você, onde quer que você esteja. A provisão pode parecer vir de canais externos, mas o seu verdadeiro sucesso depende de seu domínio interno da realização da prosperidade.
Agradeça pela provisão que vem através de canais externos, mas não limite as dádivas de Deus a um canal. Olhe para ele e seja próspero. Algumas orações de prosperidade. Estou sempre provido porque tenho fé em Ti como minha abundância onipresente. Tenho fé em Ti como meu recurso onipotente e confio em Ti para me conservar na prosperidade. Confio no Espírito universal de prosperidade em todos os meus negócios. Venho a Deus porque acredito que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Bom, essa foi a lição 3 e daremos continuidade em vídeos futuros, meus amados. Coloquem em prática o que vocês estão absorvendo com esses ensinamentos. Eu presto muita atenção quando eu posto palestras, não é? Quando eu coloco como live, né? Ao vivo, tá? E eu fico notando o entra e sai das pessoas. É sério, meus amados. Não tem como a pessoa absorver entrando e saindo de um vídeo para o outro, não é? Não sabe onde fica, não tem um foco, não tem uma atenção concentrada. Isso é bem complicado, né? Para essas pessoas. Por exemplo, quando eu vou fazer um vídeo, por exemplo, uma palestra do Neville Goddard, seja de quem for, do Dr. Joseph Murphy, os seus ensinamentos, no mínimo, eu ouço 3 vezes todo o conteúdo que estou postando no canal. Por quê? Primeiro, eu tenho que fazer uma tradução. Depois eu tenho que colocar na API para fazer a leitura. Ver e ouvir se está dizendo corretamente cada palavra. E depois eu tenho que gravar esse áudio, eu tenho que ouvir novamente para ver se está tudo perfeito. Isso é mínimo, meus amados. Eu ouço 3 vezes. Sem falar que eu durmo com áudio todas as noites, certo? Meditações, as meditações guiadas que eu apresentei aqui no canal, que é Eu e a Riqueza, não é? Eu ouço todos os dias antes de dormir e coloco para repetir, porque quando estamos dormindo, mesmo assim a nossa mente subconsciente está funcionando, é ela que controla todo o nosso corpo, certo, meus amados? Então, eu sugiro para todos, não somente para algumas pessoas, né? Que não fique assim de galho em galho, não é? Absorva os ensinamentos, coloque na prática, ouça 1000 vezes se for necessário, porque é assim que aprendemos, somos seres de hábitos, né, meus amados? Então, não tem outra escapatória. Para que absorvamos o que está sendo ensinado aqui no canal, tem que ser entendido. E o entendimento ele vem com a repetição. Somos seres de hábitos, como eu disse aí anteriormente. É repetição. Temos que repetir de novo, de novo, de novo e de novo. É isso, meus amados. Eu deixo muita paz e muita luz a todos. Namastê.